Eu vou começar com uma coisa muito rápida, por um pedido do departamento de eventos, para que vocês entendam. Para aqueles que são novos, eu tô com a parte de básico 1, básico 2 aqui, levanta a mão para mim se tá, né? Básico 1, básico 2. Eles vão depois sair, né? Não sei para que setor que eles vão, porque vão para as salas, não sei para onde vão, vocês sabem, né? Vocês levam eles para lá, porque aí eu vou fazer o exercício dessa aula com outros. Mas todos, T2, até discípulos, trabalhadores da casa, são sempre convidados há muitos anos. Nós temos as festas que são super reconhecidas do Itaporã, porque elas produzem um efeito muito bom no lugar que estão. Há todo um processo espiritual por detrás, há todo um processo material por detrás. No processo material é a colaboração dos alunos, que unidos formamos uma coisa linda, porque este ano nós vamos ter na Probem é uma escola. O que a gente faz? Nós oferecemos todo o trabalho, a Probem coloca seus alunos e toda a arrecadação é para a Casa de Itaporã, para os seus trabalhos sociais e para os gastos que nós temos. É de suma importância. Só esse ano vamos ter mais de 100 mil reais para bombeiros, para fazer reforma na casa. Então é de suma importância a contribuição de todos, ok? Muito bem, dito isso, quem não tem esse hábito ainda, entra, que é muito produtivo, é a forma de você conhecer companheiros, é um dia muito gostoso, quem não foi na feira, quem já foi sabe as saudades que dá, sabe que tem que trabalhar muito e que também a ausência de um prejudica, às vezes, esse muito do outro. Por isso que na colaboração das salas, isso é importante que todos participem. Muito bem. Diante disso, a gente tem a agenda, que é dia 3 de junho, marquem isso na agenda, não tirem isso, não arrumem nada, das 9 às 19 horas, no Lar Sírio, aqui perto do Delboni, do lado do Delboni, tá ok? Então, das 9 às 19 horas, vai ser um dia só, normalmente é 2 dias, mas a gente só vai fazer um dia este ano, tá certo? Então, desde montagem, a desmontagem, a toda a preparação, tudo isso é importante, são equipes muito bem elaboradas para que possam ajudar. Quem não tem o que fazer, se encaixa, que trabalho nesse dia não faltará. E eu sempre falo, quando a gente leva aquele monte de gente, são mais de 300 pessoas trabalhando, outras casas perguntam, Walter, como que você faz para esse povo todo vir trabalhar? Eu falo, é simples, e eu vou mostrar para vocês que é simples. Eu dou sempre 2 escolhas, ou vem ajudar ou vai para o inferno. São simples, ok? Isso é muito simples. Eu não sei porque todo o povo quer ir. O povo não gosta. O dia vão descobrir que não existe inferno, não vai mais ninguém. Mas é brincadeira, é a boa vontade, é o estímulo, é aquilo que a casa dá para vocês, é uma forma de retribuir para aquilo que a casa oferece para vocês. Eu me incluo para todos nós, aquilo que Itaporã espera que a gente faça. Para vocês terem uma ideia, até a senha do trabalho, no dia, a gente recebe espiritualmente. É a senha que os trabalhadores precisam ter, porque eles já sabem o que vai acontecer no dia de trabalho. Alegria, persistência, seriedade, cuidado com as palavras, são senhas que dizem como o trabalhador tem que se portar naquele dia para que a espiritualidade possa ajudar as pessoas. A pessoa chega lá, eu queria isso aqui. Só isso os espíritos ficam. Ajuda mais, compra mais. Aí os trabalhadores saem comendo um monte. Não é só para trabalhador, é para os que vão. Quem não conhece a Probem são alunos de um certo nível alto, então a exigência do trabalho tem que ser alta também, porque se oferece o melhor. Ficou claro isso? Aqui tem um monte de coisas, falado isso, não tenho muito mais para falar não. Eu vou colocar, as alimentações já foram todas, os facilitadores já sabem, depois eles vão receber mais coisas sobre isso, vai ter entretenimento, participações, né? Já falei que é para ajudar a casa nos seus trabalhos. Arrecadação, como ajudar? Isso aqui é importante. Arrecadação de produtos, arrecadação em dinheiro, organização do evento, barracas, trabalhando no dia e estar disposto. Disposição é, eu quero poder auxiliar. Quando a gente faz assim, a vida espiritual nos encaminha. Nossa, eu precisava arrumar alguém que me desse isso. Aparece quando você menos espera. Ok? É muito interessante quando a gente consegue estar nessa sintonia. Nós criamos esse ano, por uma questão de controle, departamento financeiro, eventos, é um Pix,
para poder cair somente na parte de eventos, para poder ajudar a controlar as despesas que vão para eventos. Despesas de compra, materiais, coisas que nós precisamos. Então, nós criamos esse Pix. Acabando a feira, acaba o Pix. Ficou claro, tá? É até a formação do processo, tá bom? Dúvida e sugestão, pode falar com a Fernanda, mas em especial falem com a equipe que vocês têm, que são os facilitadores e são os secretários que ajudam. Secretários, ajudem, por favor, porque é necessário, porque é a integração dos alunos naquele dia. Acontecem curas, inclusive, naquele dia. Eu já vi gente se curando, inclusive em feiras, né? A gente fica percorrendo, muitas coisas boas acontecem. Muitas coisas que a gente vai passando o tempo e às vezes não pode falar. Alguma dúvida? Falem com o seu facilitador. Feito a propaganda. Agora eu vou abrir aqui o outro, vou fechar esse. Gente, é o seguinte. Vocês que ficaram aqui sabem que nós estamos... Vocês que ficaram aqui sabem que nós estamos para a descoberta, principalmente da senha, e todo o processo dessa autoanálise que ajuda a gente a fazer um campo de futuro com uma novas ferramentas. Vocês estão sendo aplicados pelos facilitadores que estão estudando, estão vendo e com certeza estão passando para vocês, para que vocês possam exercer isso da melhor forma possível. Não estão na mesma sintonia ainda, porque alguns ainda estão trabalhando as virtudes, outros já fizeram a primeira, que é a matriz escala de satisfação. Eu queria, não lembro os nomes, é maravilhoso. A escala de satisfação, tá ok? Que é para vocês descobrindo com aquele monte de pergunta, para quê? Para vocês aprenderem cada vez mais, ter essa capacidade de se olharem. Como eu disse, a mente perturba, ela não deixa a gente se ver, ela foge. Você vai ter uma dificuldade ser muito grande, porque o inconsciente não quer trabalho. Quando você for escolher uma coisa, ele te manda para outra, porque vai dar trabalho. Ele quer te defender. Não é que ele está fazendo maldade, não. Ele quer te defender. Ele fala, você vai ter muito trabalho, você vai sofrer. Então, não quero que você sofra. Então, ele vai fazer você escolher senhas erradas, vai fazer com que você não queira trabalhar aquilo, ou você dizer... para você mesmo, é muito bom isso, mas eu ainda não estou preparado para isso. Mentira. É mais fácil falar, eu não quero trabalhar isso porque não tenho em mim essa vontade. Livro dos Espíritos diz o que sobre isso? Quão poucos de vocês têm vontade. Tá ok? Quer dizer, por que ele quer dizer isso? Que a gente às vezes não se desenvolve por esse motivo. Então a gente procura deixar o mais suave possível e alegre possível essa transformação. Para isso eu vou dar uma aula, que na verdade não é uma aula, apenas um exemplo do que seria um tema que vocês podem estar trabalhando e como ver esse tema na luz do Espiritismo. Vocês vão ver que tem lá o termo que hoje a ciência comportamental fala, que é as virtudes que vocês receberem, suas forças, e junto disso como... através do livro de Hamed, tá ok? É visto para que a gente possa trabalhar numa visão muito clara, que são os prazeres da alma. Quem não lê pode pegar para fazer quando for fazer a sua virtude. Tem explicações muito importantes, como a espiritualidade nos permite ver. Tá bom? Muito bem. Dentro disso, primeiro a gente precisa entender a palavra, nada melhor do que saber o que nós estamos escolhendo. Se a nossa... Alguém aqui escolheu coragem? Levanta a mão para mim, por favor. Eu tenho bastante, né? Esse é um tema muito interessante. Pode ser que no final vocês mudem, tá ok? Ou outros mudem para coragem, não há problema nenhum, tá ok? A palavra coragem, a sua raiz latina, ela vem de cor. Cor, que significa coração, tá ok? É o centro da alma, a inteligência e da sensibilidade. Quem fala isso, portanto, é Hamed, no livro Prazeres da Alma. Portanto, ser corajoso significa agir ouvindo o coração. Ouvir o coração significa que você está adquirindo coragem. Porque se vem de lá, quem está com problema de coragem é porque não está ouvindo, portanto, o quê? O seu coração. Quem necessita, vai ouvir mais seu coração. Ouvir o coração... tá ok?
é justamente a palavra, como nós falamos, que é ouvindo a voz desse coração. Aqui eu coloquei para ver se vocês compram. Vou começar a vender, né, para vocês ouvirem o coração, para saber o que é feito. Agora eu quero que vocês prestem atenção como pode e como é possível cientificamente ouvir seu coração. Prestem atenção numa frase, quando ele fala que para eles, de forma surpresa, perceberam que através do coração, a energia do coração adentra no futuro, mesmo antes das coisas acontecerem. A chamada intuição vem do campo vibracional do coração também. Depois a gente explica isso, em curso de médios vocês vão entender mais. Mas também vem do coração. E é simples entender. O coração consegue, no seu campo eletromagnético, ser mais poderoso que o cérebro, 5.000 vezes mais no seu campo elétrico, ou seja, a parte elétrica dele funciona 5.000 vezes mais do que o cérebro, tá ok? E 100.000 vezes mais o campo magnético. Então ele consegue magnetizar 100.000 vezes mais. É pouco. Vocês vão começar a achar que a cabeça não serve para nada. Correto? Não. Ela operaciona o que é necessário. Só que a mente nos enganou durante muito tempo pelas crenças que nós tivermos. E o paradigma que eu estou mostrando para vocês é o paradigma que quem quer servir Jesus vai cada vez mais entender as palavras do Cristo. Não é pela boca que interessa, é por onde, é o que sai da onde? Aonde tiver seu tesouro vai estar o quê? Aonde tiver teu coração vai estar o quê? O teu tesouro. Você vai descobrir cada vez mais o que ele queria dizer com isso, a sapiência que Jesus tinha ao falar dessa forma. Eu peço para aumentar bem o som, por favor, para eles ouvirem. Você sabia que seu coração tem uma inteligência própria e incrível? Ou ainda que tem uma influência significativa em nossas percepções, experiências emocionais e processos mentais superiores? E você sabia que o coração pode realmente sentir sua resposta emocional a um evento antes que ele ocorra? E que você pode sentir instintivamente que o coração é muito mais que uma bomba de sangue e que isso não é filosofia, é científico. Os pesquisadores descobriram que o coração tem seu próprio sistema nervoso, que envia muitas informações ao cérebro, afetando a maneira como sentimos, pensamos e percebemos. Na verdade, o coração envia mais sinais ao cérebro do que o cérebro envia ao coração. Os cientistas se referem a isso como um pequeno cérebro no coração. Mas não se deixe enganar pelo pequeno. O cérebro do coração pode agir independentemente do cérebro da sua cabeça. Seus neurônios têm memória de curto e longo prazo e amplas capacidades sensoriais. O coração e o cérebro se comunicam em uma dança complexa. À medida que experimentamos emoções ao longo do dia, nossos padrões de ritmo cardíaco tendem a refletir como estamos nos sentindo. Essa informação são monitoradas pelos centros emocionais do cérebro, onde são então percebidas como sentimento de medo, raiva, alegria, apreciação ou valorização, entre outros. Você sabia que quando ficamos atolados no estresse, preocupação, impaciência, sobrecarga de informações e indecisão, o ritmo do coração tem um padrão irregular? O distúrbio ou a incoerência resultante do sistema nervoso cria ruídos ou estáticas, que em essência faz com que os neurônios do cérebro fiquem fora de sincronia, resultando em funcionamento mental prejudicado ou inibição cortical. Podemos nos sentir esgotados com uma certa neblina mental, dificultando o foco, a lembrança das coisas, a escuta profunda ou a escuta ativa e dificuldades nas decisões claras. No entanto, por outro lado, quando experimentamos sentimentos como amor, bondade, apreço, compaixão por outras criaturas, isso cria um padrão de ritmo cardíaco suave e coerente. Isso tem um efeito calmante e equilibrador
e cria uma participação mais harmoniosa entre o coração, o cérebro e o sistema hormonal. E você ou sua equipe fica mais engajada e verdadeiramente confiante. Isso não apenas melhora a forma como nos sentimos, mas também nossa capacidade de pensar com clareza. Podemos ver soluções criativas para os problemas e discernir mais facilmente escolhas e decisões inteligentes. Isso é facilitação cortical. A boa notícia é que não precisamos esperar até que nos sintamos bem para experimentar essa elevação. Podemos escolhê-la, criá-los em nós mesmos. A pesquisa mostra que quando praticamos a ativação de qualidades positivas do coração, como cuidado, cooperação, perdão, afeto, etc., há um efeito de transição que aumenta a linha de base de coerência em nosso sistema. Assim temos mais resiliência durante experiências estressantes e podemos manter mais facilmente nosso equilíbrio, confiança e autossegurança quando surgem desafios. Essa é a inteligência de um coração coerente. Venha aprender a exercer essa coerência, a desenvolver sua resiliência, como ouvir seu coração e se ligar com a sua percepção instintiva. Pare agora e diga: o que está pensando o seu coração? Qual o caminho ele está te levando? Então, todo esse, para vocês terem uma ideia, é tão profundo isso, num dos testes que eram feitos para entender como o coração funciona, então, há muitos anos que eles vêm estudando, o Instituto estudando isso, eles colocaram imagens para ver a reação do cardíaco. Então, quando a pessoa vê uma imagem um pouco mais forte, aqui dava uma reação, o seu eletro dava uma alteração. Quando era uma coisa mais amorosa, uma paisagem, alguma coisa mais calma, ele tranquilizava e tinha esse processo. Tá, ok? Só que eles se surpreenderam, porque nas diversas imagens, nas diversas criaturas que estavam fazendo o teste, eles começaram a observar algo que fascinou, que a pessoa já sabia antecipadamente o que ia ser mostrado na imagem. Então a reação do cardíaco era antes que aquilo acontecesse. Significa, portanto, que quando você entra no lugar, quando você está na tua vida, quando você está no seu trabalho, quando você está dentro da tua família, você já sabe como está o ambiente daquele processo. Não precisa mais não, já estou explicando tudo aqui. É que está lindo o vídeo, tá? Para vocês, porque a gente teve um trabalho muito legal, e aí eu vou até passar diferentinho aqui. Então, vai mostrando que ele funciona, tá ok? Nas percepções, nas emoções, nas nossas experiências, tá ok? Todo esse processo é uma ligação que vai casando. Tudo aquilo que a gente fala, o nosso coração, como ele é, eu sinto no coração, é verdadeiro, porque ele é um cérebro, realmente. E que quando ele está em harmonia, tá ok? Todo esse processo confirmado, que eles estudam, vai dando para você uma melhor sintonia. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar mediunicamente, quando você está na tua casa, quando você está no seu trabalho e está nervoso demais, que alguma coisa te acontece, você vai ver que aqui pode te dar uma ordem para você acalmar isto aqui. Quando você não usa essa força, você vai ter dificuldade mental. Porque a mente não vai te dar essa satisfação, tá ok? A mente do coração, portanto, ajuda a gente a melhorar. Aqui são os neurônios que eu falei do próprio coração, tá ok? Então ele se comunica, ele começa a fazer uma comunicação. Quando você está relaxado, quando você mantém o relaxamento, aqui você tem a sintonia. Quando você está brigando, isso aqui começa a ter. Na frustração, acontece isso aqui, ó. Na apreciação, você vai tendo outro modelo. Quando você está nervoso, então, ele vai emergindo eletricamente e energeticamente muito mais do que a mente. Então, quando a gente fala, cuidado com o que você pensa, o certo seria dizer o quê? Cuidado com o que você pensa e sente no teu coração, porque ele pensa também,
Tá ok? Tá? Então, esse é o objetivo maior desse vídeo. Me perdoem por não poder passar para eles como um todo, porque agora eu vou passar para frente. Vamos lá, tá ok? Muito bem. Agora nós vamos entrar na força que a gente chama da força da coragem. Também foi feita uma pesquisa, já foi falado isso na sala de vocês, mas basicamente eu utilizei parte desse processo invertendo o modelo, tá ok? O modelo não é para poder usar para seu crescimento diante de uma dificuldade. Na verdade, é para você descobrir as forças que você tem. É esse o processo maior na inteligência positiva. Não adianta, então, procurar lá na inteligência, no computador, que você vai encontrar essa força como uma assinatura, e não como aquilo que nós estamos colocando, que é para usar para você vencer uma grande dificuldade que você tem. Ok? Há uma diferença, porque a psicologia positiva não vai buscar lá, ela vai buscar aquilo que você quer para frente e não aquilo que está te impedindo de ir para frente. Entenderam isso? Então, quando você está usando coragem, é porque quando você fez, na tua satisfação, você percebeu lá que existia algo que você precisava conquistar, que era baixo, então você está procurando uma senha espiritual que vai te ajudar a conquistar aquilo. Aquilo não fica distante. Importa se é parte financeira, o que você escolheu? Entenderam ou não? Importa se é uma parte da inteligência emocional, porque eu brigo muito, eu tenho um problema. Importa. Tudo isso, se eu utilizar virtudes em cima, eu não vou ter o melhor proveito e vou crescer. Essa virtude nada mais é do que seu trabalho espiritual. E virtude nada mais é do que a prática de um valor diário até virar hábito. A ciência também diz que 21 dias dessa prática você consegue começar a ter mudança desse hábito. Então, um trabalho de 21 dias de não falar mal dos outros, para que a gente tenha melhor cuidado, e usando técnicas para isso, dentro das aulas, tá ok? Pode ajudar vocês a conquistarem o que vocês querem, tá bom? No campo aqui, nós vamos colocar 6 virtudes que foram colocadas. Vocês terão, até o final do ano, pelos facilitadores, 6 aulas sobre o que aquelas virtudes significam na visão espírita. Alguns livros que vão ser usados, como eu falei, Prazeres da Alma, o Ave Luz, do Chico, a Boa Nova, todos aqueles que possam ajudar você a entender o que o Espiritismo diz, o que a ciência diz, o que a filosofia traduz para você desenvolver e crescer. Se você não usa isso, você se engana. Você muitas vezes vem na casa na expectativa de uma espiritualidade distante, de algo muito longe, de um Cristo longe, de um espírito muito distante. Aí você vê um médium, você fala, mas isso, como eu ouço muito, né? Isso as pessoas não entendem que não é verdade. A gente silencia às vezes, que significa, mas isso é você, Walter, mas isso é você, fulano. Isso, como se fossem seres que vieram de outro planeta. Vieram, mas não é assim. Porque nós todos viemos de alguma forma. O que acontece é o hábito que foi sendo introduzido na vida de cada um. Uns mais, outros menos, conquistando o seu modelo de ser. Então, aquilo que você quer conquistar na tua vida, se você conquistasse com coragem, aquilo que você quer, se é coragem, seria muito bom. Você pode dizer que a tua força seria a bravura, não voltar para trás diante de ameaças ou desafios, ter a cabeça erguida para enfrentar as adversidades, agir de acordo com as suas convicções. Então a bravura, ela tem no estudo mais amplo, ela tem algumas divisões. Por exemplo, um policial ou um bombeiro usa uma bravura diferente. Né? Pessoas que têm medo de altura, de repente ele precisa enfrentar aquilo, né? Não consegue chegar perto de um prédio, então ele precisa enfrentar aquilo. Aí a bravura que vai dar, ele vai precisar ter coragem, o coração dele precisa aprender a levá-lo adiante. E quem ajuda isso? A bravura, o estado dele enfrentar as coisas, tá ok? Indo adiante naquilo que ele quer. Ok? Existe dentro disso também a perseverança. Necessariamente, se aqui eu vou enfrentar, seja como for, de cabeça erguida o que eu quero, aqui eu quero ter satisfação em alcançar as metas traçadas. Não começa nada sem terminar. Ok? Quer dizer, ele vai até onde ele quer. Ele não se justifica no meio do caminho.
Portanto, você começa a querer fazer algo, você vai e fala, eu vou fazer isto, porque isso é importante. Eu quero elevar a minha satisfação naquele ponto. Eu quero estar melhor no meu departamento, com as pessoas que eu tenho, na minha empresa, na minha casa, com minha família, não importa onde eu estiver. Se eu estou usando a perseverança, então eu vou usá-la até terminar aquilo que eu quero. Porque vai haver obstáculos no meio do caminho, sim ou não? Se houver obstáculos e você não ultrapassá-lo, significa que a mente vai se justificar. Ela vai agir como diz na metáfora da raposa, que chega perto da uva, tenta pegar a uva, não consegue, ela balança os ombros e diz, estavam verdes mesmo. Entendeu? Quer dizer, se justifica na sua própria indisposição de querer continuar. E aí também na integridade. Olha que força importante. Ser autêntico e sincero nas relações interpessoais e atitudes. Ser inteiro. Em que lugar ele tem que ser inteiro? Quem escolheu? Em qualquer lugar. Ele ser aquilo que ele é. Ele não pode ser uma coisa aqui, outra coisa lá para agradar. No meu trabalho eu não falo nada, mas quando chego em casa eu espinafro na minha família. Isso não é verdadeiro. Ele precisa aprender, portanto, a ser íntegro. Integridade é malcriadez? Então ele começa a ter que entender, através do Evangelho, que precisa de muito mais. Agora, aqui é importante, quem escolheu coragem, e aí vai para os facilitadores, tá ok? Como dica. Quem escolheu coragem, se essa pessoa tem respostas agressivas normais na vida, escolheu a virtude errada. Porque tudo que não falta para uma pessoa agressiva é coragem. Ele fala o que ele pensa, ele vai, ele não está nem aí. Então, às vezes, ele escolhe isso por quê? Fica mais fácil, fica cômodo para ele fazer. Então, ele escolhe aquilo. Escolheu isso. É bocuda? É bocudo? Não é por aí. Vai para a humildade, vai para a humanidade, vai para a sabedoria, vai descobrir outras qualidades interessantes na inteligência social da humanidade, no amor, naquilo que ela tem, tá ok? Como uma das virtudes. E vitalidade. Vitalidade, na verdade, também é reconhecido em alguns livros como entusiasmo. Entusiasmo, é pessoa que quando chega perto dá vontade, porque a pessoa pega fogo. Parece que ela tem uma pilhinha como diz alguém, né? Não é minha esposa, alguém perto de mim, parece aquelas coisas daquela pilhinha que não para, que tique-tique tem que tirar a pilha, né? Por quê? E o que é entusiasmo, gente? Vocês sabem a palavra? O que significa? Tá ok? É permitir Deus se manifestar. É a manifestação divina. Então, às vezes, o que eu preciso é ter entusiasmo. Eu quero eu quero aumentar a minha satisfação. Eu procurei vitalidade. Eu vou agora alcançar a vitalidade. Vai, não vai, não? Não, vai, vitalidade. Vai vir uma vitalidade, dá uma dor tremenda nele e sai correndo na vida para poder alcançar o que precisa. Por isso que cada um tem seu tempo. O que não é a coragem? Coragem não é conseguir algo a qualquer custo. Portanto, não é querer ter aquilo que eu quero no meu emprego, na minha vida, a qualquer custo. Não é querer que o meu marido, minha esposa me ame na marra. Não é querer que os meus filhos façam aquilo que eu quero a qualquer custo. Qualquer custo é ultrapassando valores de respeito, valores éticos naquilo que a gente quer alcançar. Isso não é coragem. O que diz Hamed, então, sobre esse processo? Ela é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes. Moderação, ela tem um bom senso, a coragem. Ela sabe aonde agir. Tá ok? No desempenho perseverante, aqui ele já usa a perseverança, né, como uma das forças de uma atividade. Tá ok? Isso está na lição do espírito que é Hamed, prazeres da alma. É preciso ter coragem para o quê? Vamos lá. Primeiro, assumir as consequências de nossas ações e desacertos. É fácil assumir quando a gente erra? Qual é a primeira coisa que a gente procura fazer? Você já tentou justificar uma besteira? É terrível.
Porque a mente não sabe mentir. O inconsciente não foi treinado para mentira. Por isso que quando vai descobrir da verdade, naquele aparelho, ok? Aquilo eles pegam, por quê? Porque quando faz a pergunta, o inconsciente não consegue fazer isso. Quer saber uma frase para saber se a pessoa está mentindo? Vocês querem uma frase? Tá bom. Vocês querem uma frase? Tá bom. Okay. A frase é simples, você pergunta para o inconsciente. Além disso, mais o que está acontecendo? A pessoa se quebra, ela olha para baixo, ela gagueja, ela não sabe o que fazer. É tão simples, além disso, você está falando com o inconsciente da pessoa. Tá bom? Muito bem. Sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace. Veja como Hamed já falava lá atrás aquilo que está se estudando hoje mais fortemente na ciência comportamental mundial e que vai em Harvard, vai nas grandes universidades, estão estudando a mil todo esse processo, tá ok? Vê como a gente está na frente num mundo de coisas, tá ok? No mundo. Quando eu mostrei o coração para vocês, vocês vão ver lá, como eu falo sempre, a pergunta 75 do Livro dos Espíritos sobre o quê? Sobre o instinto. Então, olha os espíritos respondendo para Kardec. O instinto, muitas das vezes, é melhor do que o próprio raciocínio. Mal educado. Por que mal educado? Mal educado significa que ele foi preparado desde a sua infância a acreditar um monte de bobagem. Respeito o mais velho. Se não fizer isso, não vai comer. Se não tiver... É burro mesmo, não sabe fazer nada. Ele cresceu e ele repete. E o pior é que ele não só repete, ele só está esperando ter um filho. Se ele tiver um filho, é a realização. Tá ok? Ou uma filha. Se não tiver, coitado do cara que trabalha com ele, se ele for um chefe. Vocês vão descobrir, é porque é o que ele foi educado. Tenham misericórdia, porque foi como ele aprendeu. Foi como você aprendeu. Está na hora de mudar. Tá bom? Muito bem. Dentro disso... É preciso ter coragem também para quê? Tá ok? Vocês sabem dizer sim? Fala sim. É gostoso falar sim? Agora fala não. É gostoso falar não? Não. Dependendo de cada um de nós, o sim, sim, não, não, não agrada muito. Porque falar não, quando você quer ser aceito, significa não atender às necessidades de alguém. E não atender às necessidades de alguém pode dizer que você está sendo violado no seu amor. Então, saber falar sim e saber falar não é uma arte. Você não precisa falar sim, 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 não, 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 ou não, 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 já falei não. Nada disso precisa ser falado. É um treino que a gente tem que fazer diariamente. Ok? Muitas são as circunstâncias que fazem com que a gente, às vezes, haja desse jeito. Portanto, aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo o quê? Usados ou explorados. Quem é explorado e usado aqui, levanta a mão. Só eu? Só eu? Ah, muito pouco, caramba. Muito bem. Tá ok. Para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável. Essa é a grande sacada da mente flexível também, que a gente passa gravado aí para muitos de vocês. Olha o que os espíritos já nos indicam. Olhar o lado bom das coisas. Se você está preso no problema, você não consegue pensar em solução. O coração não te ajuda. Quando você relaxa, tem um problema... Respira fundo, é rápido. Respira fundo, é muito rápido. E pergunta para o coração, como eu posso agir? O problema é que quando você é mãe, para mãe eu adoro fazer essa pergunta, porque quando tem um problema com o filho, tá ok? Ela não sabe ver o lado bom daquela situação do filho. Se o filho está sofrendo, como que ela fica? Meu filho, coitado do meu filho, ele tem um problema. Só que você estuda a vida espiritual desse teu queridinho filho. Só que mãe é cega. Aliás, a coisa linda, passei rápido para vocês não ouvirem. A coisa linda do conceito espiritual,
quando você vai fazer num processo espiritual, quando chega uma pessoa, normalmente um espírito sofrido, raramente é o pai que aparece. Mas é raro, porque o amor de mãe, ela permanece o tempo todo presente, aqui, na outra vida. Gruda demais, coitado, né? Gruda, não deixa embora de jeito nenhum, vai filho, né? Mãe adora dar processo de culpa em filho. Não? Eu provo, hein? Processo de culpa, nossa, porque mãe ama verdadeiramente. O pai cresceu acreditando que tem que educar verdadeiramente e não amar. Mas o pai ama também, só que ele acredita que tem que educar, tem que ser o homem. E as mulheres colaboram. Não tem homem nessa casa. Aí o homem não sabe se dá uma pancada no filho, se passa a mãozinha. Ele fala, o que ela espera? Que eu chute ele? O que ele espera que eu faça, meu Deus do céu? Vocês se reconhecem, né? Eu pensei que era só na minha casa. Muito bom. Então por quê? Porque cada um de nós foi educado de uma forma, tá ok? E precisamos aprender a respeitar a forma como fomos educados. Isso você treina a compaixão, que é uma das origens do coração, para que você comece a entender valores verdadeiros e não ilusórios. É assim que a gente começa a entender o que é a paciência, a tolerância, o que é a coragem, o que é você não ser usado e explorado, dizendo, isso para mim não, isso não me serve, isso eu não quero. Pode ir, mas usa, não, não quero, faz aquilo para mim. É um parente que vive pegando as coisas tuas e você fala assim, é alguém que fica no seu trabalho o tempo todo se utilizando de você, e quando você começa a se respeitar, pode sim no começo ter uma certa divergência, com o passar do tempo, as coisas vão se acentuar. Eu me recordo há muitos anos, eu cheguei numa festa e a pessoa, de final de ano, veio me ofertar. Oi, Walter, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Uma cerveja. Eu falei, não quero. Não quero beber cerveja. Eu falei, você tem, naquela época eu gostava de água tônica. Você tem água tônica? Água tônica! Porque a gente, quando acredita que é bom para a gente acredita que é bom para quem? Entendeu? Porque é bom para mim, tem que ser bom para você. No segundo ano, a primeira coisa que ele fez novamente, o que foi? Ele veio com o quê? Nada disso, ele não se convenceu. Ele achou que aquele dia não estava muito bem, um calor, final de ano. Toma uma cerveja, Walter. Eu falei, não bebo. Lá vem ele de novo com aquela água tônica. Espera aí, tem água tônica aí? Água tônica. Aí no terceiro ano, ele chegou para mim, tudo bem, Walter, seja bem-vindo. Água tônica, tem uma cervejinha aí? Eu falei. Só para deixar ele louco da vida, entendeu? Tá ok? Muito bem. Não é o que entra pela boca, é o que sai pelo coração que importa. Quando você passa a ter a sua forma de ser, as pessoas vão respeitar, vão te achar brabo, chato. Não se preocupe, você não vai agradar. Se tem algo que nenhum líder consegue, é contentar todos. Não se iludam, não importa o que você faça. Tendo coragem, se você escolheu coragem, insista, porque só vai ter respeito e haver respeito quando você mostrar que o que você quer é muito verdadeiro e importante para você. Porque você quer, na escala de satisfação, alcançar algo que você está almejando ali. E você pôs, eu quero coragem para alcançar isso. E aí eu vou olhando todo dia como está a minha escala naquilo que eu não tinha. Agora eu já melhorei nisto. E às vezes é mágico, gente. É mágico mesmo, porque é tão curto tempo. Na tua conduta, de repente, você consegue ter isso. É o casal que fica a mulher do lado direito e ele do lado esquerdo. Durante muito tempo. Até que eles já estão velhinhos. Então ele fala, amor, eu posso deitar do lado direito? Eu sempre tive vontade de deitar do lado direito. Ela fala, ai meu Deus, por que não falou antes? Há 30 anos eu quero deitar do lado esquerdo. É a comunicação. A comunicação faz com que você tenha isso. Ok? Dentro da coragem de poder expressar o que você quer. A coragem na comunicação é extremamente importante. Muito bem. Já começou a dirigir pela primeira vez? Já passou por isso ou não? Já se viu desse jeito quando você saiu a primeira vez? Com a direção lá na mão, olhando? Quando você começa a aprender carro que não é automático? Você já entra no carro, você já começa a xingar o burro que fez aquilo. Você tem 2 pés, tem 3 pedais. Aí o cara olha para cá, olha para lá,
olha para lá, olha para... Mas como que eu olho para cá, olho para lá, olho para cá e olha o barulho ouve o barulho do carro, porque quando ele... tá vendo o barulhinho? Troca a marcha. Aí dá aquela arranhada, que você dá choque. Já nunca tomaram choque? Essa é, quem não arrisca, tem pessoas que quando tem o primeiro choque, o primeiro problema, elas desistem com toda a facilidade. A coragem não permite isso. Hamed nos fala, viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. A todo instante o presente está se tornando futuro e o passado está indo, só que a gente não fica preso nele. Porque há 50 anos, quando eu dirigi, eu tive uma batida, porque aquele cara que eu beijei que tinha bigode, então ele me traiu, sabe? Há 50 anos eu vivo aquilo. Veja como a gente sofre preso no passado. É verdade. Tem marido que deixa a barba, toma cuidado, viu? Tem uns colegas assim que ficam com barba, é perigoso, viu? A mulher começa a lembrar, nossa, me lembra alguém, não sei quem. Começa a te chamar de João, você não sabe por quê. À noite, se preocupe, toma cuidado, hein, bom. Muito bem. Do que temos medo, na verdade, gente? Do que temos medo, tá ok? Qual é o nosso maior medo? Por que a gente tem isso? Qual é a nossa maior preocupação como espíritos encarnados que estamos tentando se desenvolver, que viemos com um conceito reencarnatório, portanto já vivemos outras oportunidades. Qual é o nosso maior medo? Medo de errar, tá ok? Errar, correr risco indica probabilidade de insucesso, nos conta então Hamed no seu livro, em função de ocorrências que muitas vezes escapam das nossas mãos, pois não depende exclusivamente do nosso empenho ou vontade. Tem coisas que você não consegue controlar. Ok? Tem coisas que não adianta, por isso que a gente sofre muito. Quem é controlador sofre muito por causa disso. Ele não pode, ele é cobrado o tempo todo e, portanto, ele não pode errar. E como eu disse, não se preocupa, tá ok? Porque além de errar, você vai necessitar do erro para crescer. Quem nunca errou aqui, levanta a mão. Não, só um, pelo menos. Que nunca errou. Acho que não reencarnou, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque não existe acerto na vida sem testar antes. E no teste, você, como eu falei da direção, você vai errar, você vai ter problemas. O continuar tentando até virar um hábito, que é a pronúncia de que você vai aumentar a sua escala de satisfação naquilo que está faltando. Quer aumentar o que falta? Começa a aplicar a virtude que você escolheu, que é positiva. Deixa ela virar hábito e ela vai crescer, tá ok? Então o que vai acontecer? Mestre, como faço para me tornar um sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Tendo experiências. E como adquirir experiências? Más escolhas. Entenderam? Quer dizer, você só vai ter experiência fazendo isso. Ou por acaso o primeiro arroz que as mulheres ou os homens fizeram deu tudo certo? O primeiro bolo? Depois é tudo metido, porque eu cozinho bem, porque eu faço bem. A primeira, sabe Deus, o que aconteceu? Não é assim? Porque é o aprendizado. Sempre teve algo que, de repente, fomos muito bem treinados, fazemos melhor. Mas existem coisas que a gente não é tão bem treinado e não consegue executá-la em todas as áreas da vida. Tá bom? A importância, portanto, dos erros é lembrarmos de que errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência dos nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Ou seja, quando eu admito que aquilo que eu estou fazendo não está funcionando, quer subir tua escala de satisfação, olha para ela e diz assim, tem algo aqui que eu preciso mudar. Às vezes ela está muito baixa por circunstâncias, né, que são externas, que às vezes não dá. Aí afeta uma parte financeira tua, afeta o teu emocional, o teu lazer, enfim, você começa a ter dívidas, começa o teu emocional a ficar com problema, você começa a não poder, às vezes, vir no centro, porque tem que trabalhar mais, por uma simples motivador. E às vezes não é por causa tua, em decorrência de uma circunstância. Precisa ter a cabeça para mudar essa circunstância, ver desse problema uma oportunidade, criar novas oportunidades. Se é dinheiro, então eu tenho que ter valores para buscar mais dinheiro, criar parcerias, criar um novo processo, desenvolver novas atividades para ter mais dinheiro e ter uma mente cada vez mais livre daquilo que me prende sobre a questão financeira.
Se eu coloco no dinheiro toda a minha vida, ou quem está à minha volta coloca no dinheiro toda a sua vida, aquilo age. Lembra que eu falei do coração? Aquela pessoa interage com você, ela fica te baixando, ela fica te botando. Aquilo que você tem de projeto, você fala, mas isso não vai dar certo. Você vai fazer isso? Você é teimoso. Vocês já ouviram isso? Já, né? Então, são frases que nós temos que ter cuidado, porque nós levamos para baixo, às vezes, um sonho de alguém que está com coragem de mudar. Não importa que na soma de 1 e 1 eu acredite ser 3. Tá ok? O que temos medo? Outra coisa que temos medo, do quê? Desaprovação. A gente quer sempre a aprovação de todo mundo, porque desde pequenininho fomos treinados para isso, tá ok? É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. É o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões, onde as diferenças do modo de nós sermos, tá ok? É uma das características mais marcantes das criaturas. Como nós não estamos no mesmo campo de sintonia, o que acontece? Aquilo que você quer muda. Aqui nessa ceninha que é muito legal, eles vão para a cidade vender o burrinho, porque eles precisavam comprar um cavalo para arado, então a mulher leva o marido, ela um pouco mais nova, deixa o marido lá, aí eles falam, que criaturas, que crime, muita carga dentro de um animal, essas pessoas não são conscientes. Aí ela, com toda mais consciência, ouviu aquilo, desce do burrinho, o outro fala, mas que coisa, não? Pobre mulher, que velho machista, porque fica no burrinho e ela a pé. Aí o velho ouve aquilo, desce, nossa caramba, estão falando que eu sou machista, bota a mulher na frente. O que ela fala? Pobre Senhor, que mulher insensível. Tá ok? Aí os dois vão a pé, para não ouvir mais nada, querendo agradar, tá ok? E algum impasse fala, que tolos, né? Por que não montam os dois no burro? Vocês entenderam? Sempre vai ter alguém que vai ter uma ideia diferente da tua. Quando você tem algo na mente, segue. Segue, vai em rumo. Tá ok? O gato, eu conto sempre essa historinha, no trabalho pessoalmente, eu conto para as pessoas que estão com dificuldade. O gato mais novo dizia, e quando eu aprovar todo mundo, e todo mundo me amar, e correndo atrás do rabo. Quando eu pegar o meu rabo, são meus amigos, são as pessoas que eu tenho certeza, com pegar o meu rabo, então todas as pessoas vão me aprovar. O gato mais velho, mais vivido, diz, que coisa, né? Eu também pensava assim. Até que um dia eu larguei, não fiquei mais cuidando do que falam de mim, e fui seguir para os meus sonhos, para as coisas que eu quero, fui conquistar o que eu queria. E para surpresa minha, quando eu olhei para trás, o meu rabo me seguia. Vocês entenderam? É assim que a gente vai ter. Uns vão aprovar, outros vão desaprovar. A tua consciência que deve dar para você o que você quer na vida. Por isso que o importante é ser autêntico. Você é autêntico? Como não enganar e praticar o mal, pensando estar fazendo o bem? O que vocês acham? Diz Allan Kardec na pergunta 632 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta isto. Como que eu vou fazer algo? Tá? Eu posso me enganar fazendo o mal, pensando que estou fazendo o bem para alguém? Às vezes você pensa que está ajudando alguém. Você não pensa? Puxa vida, eu acredito é para o bem daquela pessoa. Eu não vou deixar ela sair por causa disso, eu não vou deixar ela ter aquilo, eu vou negar aquela outra, ou eu vou ajudá-lo a fazer algo porque eu acredito que é o bem. O que diz os Espíritos? Jesus disse, vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem, tudo se resume nisso, e não vos enganarei. Ora, se o que você está fazendo, você para e pensa, será que eu estou fazendo bem ou mal para essa pessoa? Porque eu estou vendo que ela não está. Para e pergunta, se ele me fizesse para mim, eu ia gostar de receber isso? Sim, então eu continuo fazendo, mesmo que aquela pessoa ainda não entenda isso. Agora, se eu pergunto, eu gostaria que fizesse para mim? Não, então não adianta eu pedir para o meu filho parar de fumar com cigarro na mão. Tá ok? E dar uma bronca porque ele está fumando, tá bom? Muito bem. Diante das provas, lembremos, a vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. Parem agora, pensa num problema maior que você tem. Pode perder até na tua escala de satisfação. Lembra-se aquilo que vocês escolheram. Vocês lembram o que vocês escolheram?
Então para agora e pensa, aquilo que eu escolhi, o que eu quero crescer, o que eu quero ter mais satisfação? Aquilo passou a ser um problema, não passou a ser um problema quando você vê? Agora eu quero que você analise o seguinte, ouça o teu coração, o que ele diz que você deve fazer para que esse problema tenha uma solução? Silencia e faça isso. O que é necessário eu fazer para que essa situação, eu fazer, não é os outros fazerem, o que é preciso eu fazer para que esse problema tenha uma solução? Feche os olhos e ouça o coração de vocês, procurem fazer esse exercício. Pratiquem isso. Deixa a tua alma falar com você. Deixa o teu coração falar nessa hora. Respira fundo, vê o problema e pergunta, o que eu preciso fazer neste momento para que aquilo que eu tenho tenha uma solução? A senha que eu escolhi, com a força que eu escolhi, é a solução para esse meu problema? Se eu estiver praticando isto, eu vou ter uma escala superior, ou seja, vai aumentar a minha satisfação, ou não ainda é essa senha? Guarda isso, o coração vai responder para vocês que ele sabe claramente o que vocês precisam. Se não for, muda. Chega para o facilitador e fala, ó, escolhi aquela, mas percebi que não é aquela, que é outra senha que eu preciso. Problemas são desafios. A luta, ou para a luta, dificuldades são testes de promoção espiritual. Assim, confia em Deus e corajoso prossegue no espírito tranquilo. Quem fala isso aqui, convites da vida, é o espírito de Joana de Ângeles, através de Divaldo. Tá ok? Então, problemas são desafios para a luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Assim, confia em Deus e corajoso prossegue de espírito tranquilo. Corajoso significa íntegro no que quer, confiante, com bravura, enfim, perseverante naquilo que você quer, se a tua senha for coragem. Tá bom? Não que você não possa usar para ajudar aquela que você escolheu. Ela pode vir e ser produtiva para você. E para a gente entender, como que era antes quando as pessoas, os cristãos, começaram a falar de Jesus? O que o círculo romano começou a fazer? Vocês lembram da história? O que começou a acontecer com os cristãos? Eles eram presos, levados para onde? Para a arena, tá ok? E na arena, eles reunidos muitas vezes lá, tendo um misto de coragem, eram largados aos leões. E muitas vezes, mesmo antes de desencarnar o plano espiritual, o Cristo já tirava. Maria, quando estava no seu auge para o desencarne, nos contam os livros, no auge do seu desencarne, Jesus vem convidá-la. Ela acostumada a sempre dar um prato de comida, uma sopa, para quem que era caminhantes, que passavam. E ela gostava, adorava falar. Que mãe não gostava de falar do filho, ainda mais tendo filho como Jesus? Então, ela já logo chegava alguém, ela tinha uma sopinha quente para o caminhante. Então, ela bate na porta, ela abre a porta correndo. Pode entrar. Quer uma sopinha? Prepara a sopa. De repente, ela percebe que quem está lá é seu filho, é Jesus. Que olha para ela e fala, mãe, chegou tua hora. Eu vim te buscar. Que delícia, não? Eu vim te buscar. Aí Maria pede para Jesus. Eu ouvi muito que os cristãos em Roma, porque ela não estava em Roma, quando são presos, são levados para as arenas. Eu queria poder vê-los nesse último momento. Você me leva, filho? E aí ela é levada. E aí ela percebe o choro, o medo, misturado com a fé daqueles que estavam caminhando para a arena, sabendo que estavam partindo para a morte. Ela chega próximo, então, daquelas criaturas e fala, canta, filha, canta. Canta, porque o Cristo está presente. Canta. E aí os cristãos começaram, a partir daquele momento, a entrar na arena cantando. O cantar é importante. O cantar é, sinta-se vitorioso naquilo que você está buscando. Não tenha medo do que você está procurando fazer. Não utilize uma senha como algo banal. Canta aquela senha, porque é ela que vai te levar para o teu crescimento. Portanto, hoje, mais do que tudo, a arena é outra, ela pede coragem de mudança. Ela pede que nós ouçamos nosso coração naquilo que a gente pretende para a caminhada da gente. Isto é a senha coragem. Ficou claro para vocês a senha coragem? Tá ok? Quer dizer, então, acredito que cada aula dessa, depois de passada,
para vocês através dos processos, tá? E aí quando vocês partirem, começarem a fazer isto, ele vai estar dizendo para vocês assim: vão com coragem. Apagando a luz, por favor. E vamos encerrar. Feche os olhos. A espiritualidade agora aqui presente vai nos ajudar. Imagina, se você já escolheu a tua senha, como algo iluminado, que está à tua frente, como algo brilhante, e tem o nome dela. Descobre qual é a senha no teu nome. Olha para ela. Estende as mãos. Estende agora as tuas mãos, mais ou menos na altura do teu coração, as duas mãos. Traz essa senha e coloca ela no teu coração. Se compromete com teu mentor, se compromete com Jesus. E acima de tudo, se compromete com você a encontrar nessa tua jornada o equilíbrio, o posicionamento de um cristão, de alguém que quer realmente multiplicar seus talentos. Se compromete com você, com Jesus, com teu mentor. De onde estiver, que eles te lembrem dessa virtude escolhida. Que ela seja leve, porque leve e suave é o que o Cristo nos promete. Mentaliza agora que essa energia do nosso coração tão poderosa agora sai e vai para toda a nossa pátria. Brilha intensamente em todo o contorno brasileiro. Nós temos o poder de mudar com a nossa vibração, a vibração de outros. Portanto, utiliza o Pai da vida em você e vibra para um país próspero, para um país onde as criaturas humanas entendam que o coração do mundo deve estar dentro de você, que a pátria do Evangelho é sua alma agindo aonde você estiver, não é fora. Que o coração do mundo seja você, que a pátria do Evangelho, os seus exemplos, naquilo que você faz, no melhor que você possa dar, numa palavra, ao estender as mãos para alguém que passa fome, no afeto, não precisa ser grandes coisas. Mentaliza o mundo mudando numa vibração como a nossa agora, de paz, de harmonia, de coragem. Que exista mais bravura nos seres humanos, perseverança para alcançar o que se esperam, integridade nos seus atos, entusiasmo naquilo que acreditam. Se compromete com Jesus, com teu mentor e principalmente com você mesmo, a levar aonde você trabalha, na tua família, familiares, essa força que você escolheu, que te ajuda a crescer, que te ajudará a ser cada vez melhor. Mentaliza como uma flor num jardim,
uma planta que vai crescendo, como se fosse teus sentimentos, que precisam dos teus cuidados. Olha para ela, e na luz da vida que faz ela brilhar, olha para o mais alto e diz: obrigado, Deus da vida, por nos abençoar tanto na oportunidade que temos. Quantas oportunidades, Senhor, nós temos. Quero sair, Senhor, e multiplicar o que aqui aprendo, sem medo, com a coragem do meu coração. Quero, Senhor, dar testemunho de tudo aquilo que aqui aprendo, porque disse o Mestre Jesus: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. E eu não quero ser negado. Eu quero agora abençoar minha vida familiar, aqueles que estão comigo, familiares, que eles recebam de mim essa virtude, pelo exemplo que eu vou ter dentro e começando na minha casa. Que eu possa, assim, perceber o amor que Deus tem por mim. Em Teu nome, Senhor Pai, damos por encerrado mais esse aprendizado para todos nós da vida. Que assim o seja, Senhor.